Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 1, do versículo 5 a 12, que diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4 em diante. Assim veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor, Jeová, eis que não sei falar, porque eu sou como uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão e tocou-me a boca, e disse-me o Senhor: Eis que põe as minhas palavras na tua boca. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, para destruíres e para as arruinares, e também para edificares e plantarem. Aí ainda veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: Viste bem, porque eu velo pela minha palavra para a cumprir. Glórias a Deus. Quem é que nunca ouviu falar do ministério de Jeremias? Glórias a Deus. Jeremias foi chamado novo para o ministério. Jeremias não sabia falar, como ele mesmo diz, não tinha jeito para interpretar, assim como nós, como somos chamados para a casa do Senhor. No nosso início da caminhada cristã, nós procuramos saber como falar de Deus. Glórias a Deus. E às vezes muitas vezes se pegamos em falar: Senhor, não sei falar, não sei o que eu vou falar, o que eu vou interpretar, o que eu vou cantar. E no tempo, na caminhada, durante o tempo caminhando, Deus vai te mostrando o que quer com você. Se você vai ser pregador, se você vai ser cantor, se você vai ser instrumentista, se você vai ser um pastor dirigente, se você vai ficar só na portaria. Durante o tempo é que você vai entender o que é que Deus quer contigo. Glórias a Deus. Aí diz assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Foi a palavra de Deus que foi até Jeremias, assim como veio até nós. Aí o versículo 5 diz: Eis que eu te formaste no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre te santifiquei, e às nações te dei por profeta. Deus, ele nos conhece bem antes do nosso nascimento. No ventre da tua mãe, Deus já sabia quem você era, Deus já te conhecia e já tinha um propósito contigo. Para cantar, pregar, tocar instrumento, ser dirigente, alguma coisa. Quando você entende esse chamado, aí você começa a perceber que a coisa é muito mais séria do que você imagina. Porque você entende o chamado e se tentar fugir, você não vai ter para onde correr. Porque uma vez, irmão, caindo na mão de Deus, não tem quem tira. Caiu na mão do diabo, Deus vai lá e tira. Caiu na mão do homem, Deus vai lá e tira. Caiu na mão de Deus, não tem quem possa tirar, a não ser se Deus não quiser mais. Como diz a palavra do Senhor no Antigo e no Novo Testamento: vomitar-me-eis da minha boca, porque você não é quente e nem frio, você é morno. Ou então, de engano na minha casa não permanecerá. Vamos lá. Aí Jeremias começa a entender que antes dele nascer, Deus já tinha um propósito com ele. Aí o versículo 6 ele diz assim: Então disse eu: Senhor Jeová, eis que eu não sei falar, porque sou uma criança. Glórias a Deus. Quer dizer, ele já vinha se justificando que como criança não tinha como ele ter esse ministério árduo, porque ele não sabia falar. Glórias a Deus. Aí o versículo 7, Deus lhe dá uma resposta. Mas o Senhor me disse: Não digas eu sou uma criança, porque aonde quer eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Quer dizer, aonde Deus nos envia, irmão, aonde Deus nos coloca, é para falar aquilo que o Altíssimo quer, não o que nós queremos.
E às vezes, irmão, para falar o que Deus quer, nem todo mundo entende. Tem pessoas que até pensam que nós estamos jogando letra, mas não é assim, irmão. A palavra está determinado que seja falada aquilo ali. Está autorizado para ser falada naquele exato momento aquelas palavras. O negócio é que a pessoa tem que se arrepender dos seus feitos mal. Porque nenhum profeta de Deus joga letra para ninguém. Apenas continuamos falando a verdade com aquilo que Deus quer que nós falamos. Glórias a Deus. Aí o versículo continua ainda dizendo, versículo 8. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor dos Exércitos. Irmão, quantas e quantas vezes, por causa de uma pregação, por causa de uma narração, por causa de uma mensagem, nós fomos mal interpretados. E às vezes causou perseguição, mas Deus deu livramento. Porque quando nós pregamos a palavra de Deus, ó Deus, a palavra foi tua. Ah, o que está acontecendo aí, Senhor? Por causa da tua palavra. Eu não falei nada de mim, só falei o que está escrito, causou fúria, Deus, olha aí. Aí Deus, não se preocupa, meu filho. Eu agora vou concluir a minha obra. E Deus ir lá e concluir a obra dele. Glórias a Deus. Por isso que a Bíblia diz, não tema diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. E até hoje, irmão, mais de 20 anos servindo a Jesus, Deus tem nos dado o livramento. Eu sei, irmão, sou consciente que se não fosse a mão de Deus, nem nessa terra não estava mais. Já tinha ido embora, irmão. Mas todo aquele que tem o chamado de Deus tem que ter um compromisso com o Altíssimo, não com pessoas. O que adianta você fazer média com o mundo e depois no juízo final Deus te cobrar por causa daquela alma que se perdeu? O versículo 9 diz assim, ó. Estendeu o Senhor a mão, tocou minha boca e disse-me, ó Senhor, eis que põe as minhas palavras em tua boca. Toda vez que eu estou pregando, que eu estou anunciando, assim como eu estou fazendo aqui na igreja, na rua, no trabalho, aonde eu estiver, eu procuro sempre pedir a Deus, Deus, o que é que você quer falar? E naquele exato momento Deus dá palavra e sabedoria de acordo com aquilo que tem que ser feito. E é confirmado, irmão. Estava um tempo desse daí evangelizando na rua, quando eu dei o folheto, o rapaz ficou arrepiado dos pés à cabeça. O rapaz falou, irmão, esse folheto está com unção, porque eu estou arrepiado quando eu peguei o folheto. Glórias a Deus, o diabo sabe quem é quem. O diabo sabe quem está a favor do mundo e quem está contra o mundo. Não adianta eu tentar se esconder, irmão, se esconder atrás da Bíblia, como muitos dizem. Eu tenho que ser crente em casa, na rua, no trabalho, em todo lugar. Eu tenho que mostrar o testemunho cristão. Eis que põe as minhas palavras em sua boca. Quando Deus coloca as palavras dele em nossa boca, nós falamos de acordo com a vontade de Deus. Glórias a Deus. Por isso não nos interprete mal, porque a nossa intenção é ver a salvação da tua alma. O versículo 10 ainda diz assim, olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruires, para arruinares e também para edificares e plantares. Quer dizer, que nem todo mundo vai aceitar a palavra de Deus, nós somos conscientes disso. Glórias a Deus. Mas temos que fazer a nossa parte. Porque se aquela pessoa morrer e não se salvar por falta da palavra de Deus, a cobrança será em cima de nós. Por isso que nós temos que fazer a nossa parte, assim como Jeremias fez a parte dele, irmão. Jeremias não existe mais, já morreu. Mas a palavra está escrita aqui, para que nós venhamos se espelhar e continuar fazendo a obra de Deus. O versículo 11 diz assim, ó. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, o que é que vês, Jeremias? E eu disse, vejo uma vara de amendoeira. Quer dizer, se Deus te deu uma revelação, se Deus te deu uma visão, se Deus mostrar para você uma árvore, você tem que falar uma árvore. Se Deus mostrar para você um mar, você tem que falar um mar. Não é ficar inventando. Não é ficar fazendo rodeio. Quando Deus fez essa pergunta para Jeremias, o que tu vê, Jeremias? Uma vala de amendoeira. Glórias a Deus. Aí Deus confirma no versículo 12, para terminar.